Olá, quinto período, tudo bom? Vamos abordar agora algumas disposições gerais sobre os crimes sexuais. Quero trabalhar com vocês dois artigos importantes em relação aos crimes contra a liberdade sexual, que são os artigos 225 e 226 do Código Penal. O artigo 225, ele trata da ação penal, né? Do modelo de ação penal, da espécie de ação penal para os crimes contra a liberdade sexual vistos antes, né? 213 em diante, até esse ponto, até esse aspecto do artigo 225. E o artigo 225, ele diz o seguinte: nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Então, nós temos uma menção expressa à forma de ação penal pública incondicionada, que, na realidade, é a regra no Código Penal. E se é a regra, ela não precisaria ser falada. Tanto é assim que nós nós aprendemos sempre que quando o Código Penal nada fala sobre a ação penal, sobre a natureza da ação penal, é porque a ação penal é pública e incondicionada. Então é assim desde lá dos crimes contra a vida, a maioria dos crimes contra a integridade física, os crimes patrimoniais, eles são crimes de ação penal pública incondicionada, justamente porque o Código nada diz acerca da natureza da ação penal. Porque se é uma regra, a regra não precisa ficar sendo reforçada. O que é mencionado é a exceção, né? São as exceções que são mencionadas. Então, esse crime somente se procede mediante queixa, esse crime somente se procede mediante representação. Então, aí o legislador eventualmente pontuará as exceções, tudo bem? Mas por que aqui no 225, portanto, o legislador quis fazer a menção à natureza de ação penal pública incondicionada, se a ação penal pública incondicionada é justamente a regra? Por conta de um fato, de um contexto histórico, né? Então, veja, lá em 1940, quando se editou o nosso Código Penal, os crimes contra a liberdade sexual, eles eram, via de regra, de ação penal privada. Então, a vítima precisava oferecer queixa-crime contra o estuprador, por exemplo. E isso vigorou até 2009. Em 2009, quando nós tivemos alterações no contexto da ação penal. Então, o crime de estupro, até então atentado violento ao pudor, eram crimes de ação penal privada. A vítima desses crimes precisava indicar, nomear um advogado ou ser assistida por um defensor público ou advogado dativo para que então fosse oferecida uma queixa-crime. Olha a dificuldade de processar o estuprador. Isso reflete muito o contexto histórico quando o nosso código quando o nosso código foi editado. Inclusive é interessante notar a exposição de motivos no nosso código que fala certas coisas sobre a culpa da vítima em relação aos crimes sexuais. É interessante vocês darem uma olhadinha lá na exposição de motivos. É óbvio que isso está absolutamente superado nos dias atuais. E ao longo do tempo, nós fomos avançando em sede de ação penal nos crimes sexuais. Então, desde 1940, quando foi editado o Código, ele tinha ação penal privada, então a vítima tinha uma dificuldade enorme em ver o seu agressor sexual processado e eventualmente condenado. A partir de 2009, essa dificuldade diminuiu, porque o crime passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Então, bastava agora que a vítima representasse contra o autor do delito. E a partir de 2018, com a Lei 13.718, a natureza da ação penal nos crimes contra a liberdade sexual tornou-se pública incondicionada. Tudo bem? É verdade que a súmula 608 do Supremo,
há muito já falava que no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Já havia essa construção jurisprudencial, mas nos crimes praticados mediante violência real. E aqui a gente está falando também de contexto histórico, até 2009, quando a violência poderia ser real ou presumida. Presumida no que hoje nós temos numa lógica atual de um estupro de vulnerável, uma vulnerabilidade em que não se fala em violência presumida ou não, tanto faz se houve violência ou não. Hoje nós trabalhamos com esta lógica. Antes de 2009, trabalhava-se com a lógica da violência real ou a violência presumida. Hoje, tanto faz, porque no que tange ao estupro de vulnerável, não é o fator presunção de violência que vai preponderar, é a idade da vítima. Foi esse o item, o paradigma utilizado pelo legislador para saber se houve ou não houve crime de estupro de vulnerável, a idade da vítima. Se é menor de 14 anos, o crime será de estupro de vulnerável, independentemente se houve violência ou não. Se houve violência, haverá as hipóteses qualificadoras. Tudo bem? Mas então vamos lá. Olha esse contexto histórico. Os crimes contra a liberdade sexual já foram de ação penal privada, passaram a ser ação penal pública condicionada e hoje, desde 2018, são de ação penal pública incondicionada. Então, talvez por isso o legislador tenha dito expressamente no artigo 225 a natureza da ação penal pública incondicionada nestes delitos. Tudo bem? No artigo 226, nós temos causas de aumento de pena. Então, as causas de aumento de pena no 226 são, inciso 1, aumenta de quarta parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. 2, de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. 4, de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. No inciso 4, nós temos 2 causas de aumento novas. Tá? 2 novas causas de aumento para o crime, para os crimes contra a liberdade sexual. Mas aqui, nas alíneas A e B do inciso 4, nós temos uma menção expressa à aplicação dessas causas de aumento de pena aos crimes de estupro. Tanto é que o nome em iuris, o nome jurídico dessas causas de aumento é estupro coletivo e estupro corretivo. Então, no estupro coletivo, da linha A do inciso 4, nós temos mediante concurso de 2 ou mais agentes. E no estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então, a dúvida que pode surgir é, no 226, inciso 1, tem causa de aumento de pena de quarta parte, 1/4, se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. E no inciso 4, a linha A, tem aumento de 1/3 a 2/3 se o crime é cometido mediante concurso de 2 ou mais agentes. Então, é o mesmo fator com frações diferentes de aumento, né? É a mesma causa com frações de aumento. E daí, nessa hipótese, vai aumentar de quarta parte ou vai aumentar de 1/3 a 2/3 quando o crime é praticado com concurso de 2 ou mais agentes? Veja, no estupro coletivo, do inciso 4, a linha A, essa causa de aumento ela é aplicada apenas para os casos de estupro. Então, artigo 213 e 217-A do Código Penal. Isso porque o nome em iuris da causa de aumento fala em estupro coletivo e estupro corretivo. O inciso 1 é aplicado aos demais crimes contra a dignidade sexual que nós estudamos neste título até este momento. Tudo bem? Então, o inciso 4, a linha A, fica específico para as hipóteses de estupro. O estupro corretivo, para usar as palavras do professor Rogério Sanches Cunha, é uma majorante que abrange, em regra, crimes em regra, ele usa essa circunstância, crimes contra mulheres lésbicas, bissexuais ou transexuais, no qual o abusador quer corrigir a orientação sexual ou o gênero da vítima. A violação tem requintes de crueldade e é motivada por ódio e preconceito, justificando a nova causa de aumento.
a violência é usada como um castigo pela negação da mulher à masculinidade do homem, uma espécie de cura, ou uma espécie doentia de cura por meio do ato sexual à força. A característica desta forma criminosa é a pregação do agressor ao violentar a vítima. Então, aqui nós temos, óbvio, só uma perspectiva. Evidentemente que no caso do homem ser estuprado para também modificar sua orientação sexual ou o seu proceder social, sua conduta social, também estará o agressor incidindo na causa de aumento de pena. Tudo bem? Então, aqui nós trabalhamos esses dois artigos das disposições gerais do capítulo 4, artigo 225 e 226. Já falamos sobre eles em sala de aula, então a gente está mais dando uma revisada para que possamos avançar na matéria a partir de agora, tá bom? Então, até o próximo vídeo e se cuide.